Na madrugada silenciosa do dia 14 de dezembro de 2024, moradores de diferentes bairros do Rio de Janeiro relataram um fenômeno inexplicável. Uma luz intensa surgiu repentinamente no céu, pairando sobre a cidade como se estivesse observando tudo lá de cima. Vídeos começaram a circular nas redes sociais, mostrando o estranho objeto pairando no ar. Às vezes, dois objetos juntos. E o mais estranho, sem emitir qualquer som. O que parecia ser apenas mais uma fake news de internet, ganhou um novo peso quando até mesmo órgãos oficiais foram pressionados a se pronunciar. O que teria sido aquela luz? Um fenômeno natural? Uma nova tecnologia secreta? Ou algo ainda mais enigmático vindo de fora do nosso planeta? Você está no Coisas Incríveis e hoje você vai mergulhar nesse mistério junto comigo. No final do vídeo, deixe seu comentário sobre o que você acha que aconteceu. Queremos ouvir a sua teoria. Então já deixa o like e bora embarcar em um dos casos mais intrigantes já registrados no céu brasileiro. Centenas de testemunhas relataram ter visto o objeto misterioso. Muitos o descreveram como uma esfera luminosa, pulsando com um brilho sobrenatural. Suas cores mudavam e dançavam, transformando-se de um branco penetrante para um azul profundo, quase hipnótico. O objeto parecia desafiar as leis da física, movendo-se com uma agilidade e graça que nenhuma aeronave conhecida poderia igualar. Testemunhas descreveram uma sensação de admiração e espanto, misturada com uma corrente de medo. Algumas falaram em sentir uma energia estranha emanando do objeto, uma sensação de formigamento que lhes causava arrepios na espinha. Outros relataram ouvir um zumbido baixo, como o zumbido de um motor distante, que parecia vibrar profundamente em seus peitos. O grande número de relatos de testemunhas oculares, juntamente com as evidências em vídeo convincentes, tornou difícil descartar o incidente como mera histeria em massa ou uma alucinação coletiva. Algo extraordinário realmente havia agraciado os céus do Rio de Janeiro. Algo que desafiava explicações fáceis. O mistério se aprofundou, atraindo céticos e crentes, todos ansiosos para desvendar a verdade por trás da luz enigmática. Tudo começou por volta das 3h da manhã, quando um morador da Zona Norte filmou o objeto a partir da varanda de seu apartamento. A imagem era clara. Uma esfera luminosa pairava acima das nuvens, sem fazer nenhum movimento brusco, apenas vibrando com uma coloração entre o azul e o roxo. Poucos minutos depois, vídeos semelhantes começaram a surgir de bairros completamente diferentes. Barra da Tijuca, Santa Teresa, Ilha do Governador. O padrão era o mesmo. Um objeto imóvel, silencioso, com uma luminosidade incomum. Rapidamente, o tema virou trending topic no X, antigo Twitter. Pessoas exigiam explicações. À medida que as notícias do evento se espalhavam, o público aguardava ansiosamente explicações das autoridades. Certamente, com os sofisticados sistemas de radar e controle de tráfego aéreo do Rio, alguém deve ter notado alguma coisa, né? No entanto, a resposta das autoridades foi recebida com um silêncio ensurdecedor, alimentando ainda mais as chamas da especulação. Tanto o Centro de Operações da Prefeitura quanto a Força Aérea Brasileira negaram qualquer conhecimento de atividade incomum nos céus do Rio na noite de 14 de dezembro. Nenhum voo não programado, nenhum exercício militar, nenhuma anomalia climática que pudesse explicar as luzes estranhas. O silêncio oficial, em vez de reprimir a crescente inquietação, serviu apenas para amplificá-la. A falta de explicação deixou um vazio, um vácuo rapidamente preenchido por teorias que variavam do mundano ao absolutamente fantástico. Alguns especularam sobre aeronaves experimentais, operações militares clandestinas ou até mesmo elaboradas farsas. Outros sussurravam sobre visitantes extraterrestres, suas imaginações alimentadas por décadas de ficção científica e histórias de OVNIs. O silêncio do governo, intencional ou não, jogou gasolina na fogueira da especulação.
Quanto mais eles permaneciam de boca fechada, mais a imaginação do público corria solta. Ufólogos brasileiros, como o conhecido Ademar José Gevaerd, começaram a analisar as imagens publicadas e apontaram características semelhantes a avistamentos já documentados em outras partes do mundo. Um desses casos aconteceu no México em 2004, com um objeto de formato semelhante pairando no céu antes de desaparecer subitamente. A semelhança entre os vídeos chamou atenção. Mesmo padrão de luzes, ausência de som e comportamento não convencional para aeronaves conhecidas. Mas não foram só os especialistas em UFOs que se interessaram. Meteorologistas também foram acionados para opinar sobre o fenômeno, e alguns chegaram a sugerir que poderia se tratar de um fenômeno atmosférico raro chamado sprites, descargas elétricas que ocorrem em altitudes muito elevadas durante tempestades. O problema dessa teoria? Não havia tempestade naquela noite no Rio. Outros tentaram argumentar que poderia se tratar de um balão meteorológico, mas novamente a hipótese foi enfraquecida pela ausência de registros de lançamento e, principalmente, pela maneira como o objeto se moveu nos vídeos. Em um instante ele estava parado. No seguinte, havia desaparecido em alta velocidade, algo que nenhum balão conseguiria fazer. A falta de explicações técnicas coerentes acabou colocando mais lenha na fogueira das possibilidades que envolvem algo fora da compreensão humana. Apesar de todas as teorias e evidências, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que são esses objetos misteriosos? De onde eles vêm? E mais importante, o que eles querem? A busca pela verdade continua, nos deixando com mais mistérios do que respostas. Enquanto ponderamos essas perguntas, nosso olhar inevitavelmente se volta para as estrelas. Será que as respostas estão além do nosso planeta, na vasta extensão do espaço? Ou talvez, a verdade esteja mais perto do que pensamos, esperando para ser descoberta? A jornada para entender o desconhecido está longe de terminar. Até hoje nenhuma explicação oficial foi dada. As imagens continuam disponíveis na internet, sendo analisadas por entusiastas, cientistas e curiosos. Alguns acreditam que estamos diante de uma nova era, onde contatos com inteligências de fora da Terra estão prestes a se tornar cada vez mais frequentes. Outros acham que pode ser uma simples experiência militar secreta, longe dos olhos do público. Mas seja qual for a verdade, uma coisa é certa. O céu do Rio de Janeiro foi palco de um evento que ninguém consegue explicar com clareza. E talvez, só talvez, esse tenha sido apenas o primeiro de muitos sinais. Se você estava na cidade naquela noite, comenta aqui o que você viu. E se não viu, deixa nos comentários. Você acredita que estamos sozinhos no universo?